estamos numa caminhada, se você não sabe do que se trata, você vai saber hoje, chamada O Rabino de Nazaré. E a tentativa dessa caminhada que nós estamos nos propondo para todo esse ano como igreja, é fazer um estudo contextual da Bíblia. O que isso significa? Significa, queridos, que por causa de algumas questões interpretativas da Bíblia, quando a gente vai hoje numa livraria evangélica, pode ser que você se depare com livros de uma tradição evangélica e um outro livro que diz exatamente o contrário, dentro de uma outra tradição evangélica, dentro da mesma livraria evangélica. Isso é um pouco assustador para nós que somos pastores. Eu ainda brinquei na semana passada que alguém vem aqui e me elogia por minha pregação. Nossa, pastor, amei a sua pregação. Inclusive, na Igreja Internacional da Graça, eu ouvi eu falei, opa, ou você me entendeu, ou você entendeu na igreja, porque não são a mesma coisa, nem de longe, não é a mesma coisa. Amei sua pregação, porque inclusive o pastor Edir Macedo falou, opa, mas estão dentro da mesma tradição evangélica. Isso pegando leve, porque tem alguns mais próximos também, que vivem. Então, o que é o estudo contextual da Bíblia? Eu queria dar a ilustração que eu já dei na semana passada, que se você imaginar a Bíblia como um grande quebra-cabeça, não dá para você se acostumar a ler a Bíblia por pequenos trechos. Então, nós somos de uma geração que se inseriu no Café com Deus, ou se inseriu no devocional diário, e aí você pega um trecho pequeno daquele devocional, e você fica com aquele texto, e aí você ora em cima daquele texto. Eu acho isso muito bom que você faça isso, que você faça o seu devocional diário. Mas você pega um texto como Tudo Posso naquele que me fortalece, se você não entender qual é o capítulo em que Paulo está falando isso, qual é o livro que Paulo está falando isso, que é o livro de Filipenses, o que isso quer dizer dentro do Novo Testamento, a possibilidade de que você faça uma interpretação equivocada do texto bíblico é muito grande. Então, por isso nós estamos lançando esse projeto chamado O Rabino de Nazaré. São 32 semanas, 32 estudos contextuais da Bíblia. E por que esse nome, O Rabino de Nazaré? Porque nós estamos escolhendo começar pela raiz judaica de Jesus e pela origem do Novo Testamento. Então, Jesus, ele era o Messias, ele era o Filho de Deus, mas ele era um professor rabino. Por isso, muitas vezes em que no Novo Testamento você escuta a palavra mestre, a tradução seria rabi. Rabi de rabino, mestre. Mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Por isso, alguns estilos de diálogo que Jesus tem com os discípulos também estão inseridos dentro da cultura rabínica. O mês de nascimento de João Batista, por exemplo, está entre março e abril, quando você consegue fazer os cálculos segundo a ordem de serviço no templo, segundo a ordem do seu pai, de quando a sua mãe engravida. Porque João Batista, ele é o profeta Elias descrito no Antigo Testamento. E o profeta Elias viria na Páscoa. Tanto que na tradução judaica, ainda hoje, eles guardam, as pessoas que foram no Museu Judaico com a gente nesse último mês, no mês passado, descobriram que, por exemplo, ainda hoje na tradição judaica, eles guardam um lugar para Elias, na tradição da Páscoa. E aí, se você fizer o cálculo de 6 meses, mais ou menos, do nascimento de João Batista para com Jesus, você vai descobrir que Jesus não nasceu em dezembro. E você vai descobrir também que ele nasceu muito provavelmente na primeira semana. Me deu um branco completo do nome da festa, mas da festa dos tabernáculos. E isso é muito interessante, porque se você olhar para o capítulo 1 de João, quando diz que o verbo se fez carne e
se encarnou ou esteve entre nós, a melhor tradução seria tabernaculou-se, porque Jesus, ele era o tabernáculo de Deus do Antigo Testamento. Por isso, Jesus, depois da sua entrada triunfal no templo, ele diz: destruam esse templo e eu vou reconstruir em 3 dias. E aí, os escribas acreditavam que ele estava falando do templo de pedra, e falavam: você está ficando maluco. E não, ele estava falando sobre o seu próprio corpo. Estão entendendo como é importante a gente estudar a Bíblia de forma contextual? Vamos fazer que nem criança, sim ou não? Isso. Então não dá mais, irmãos. Nós estamos fincando uma identidade para a nossa igreja. E a identidade que nós estamos fincando é que, sim, nós somos batistas, mas nós somos batistas que interpretam contextualmente a Bíblia, e nós precisamos olhar o texto a partir do seu contexto. Conceitos básicos de interpretação, se você quiser anotar aí, tá? O primeiro contexto de uma interpretação bíblica é o contexto do próprio texto. E você não precisa ser um especialista em língua original. É só você ter o esforço de pegar aquele trecho que você leu e ver o que veio antes e depois dentro do próprio capítulo. E depois, a possibilidade de você ver o que veio um capítulo antes e um capítulo depois. Ok? Isso é o primeiro. O segundo é dentro de qual livro? Qual livro que está o texto? Então, está no livro de Mateus. Ok. Para quem escreveu Mateus? Mateus escreveu para os judeus. Muito bem. Semana passada dei um exemplo, eu estou fazendo uma recapitulação de tudo que a gente viu semana passada. Eu escrevo aqui, meu amor, minha vida, obrigado por você existir. E era um bilhete, e eu tinha escrito a princípio para Mayra. Mas por algum motivo Mayra esqueceu esse bilhete aqui, e aí na semana passada o exemplo foi que Laerte pega esse bilhete e acha que estou apaixonado por ele. Aí falo: Laerte, pelo amor de Deus... Esse bilhete era para Mayra, por mais que não tivesse o nome ali, esse bilhete... Então essa coisa de que a Bíblia foi escrita para nós, gente, é humor, tá? Eu vou colocar no slide, rir aqui, sabe? Aí você ria aqui. Tá bom, a piada tá ruim, né? Eu vou melhorar as minhas piadas. Pois é, isso acontece porque as cartas de Paulo foram escritas para as igrejas, e as igrejas estavam vivendo dentro de um contexto específico. Se você não entender o que ele está querendo dizer, você vai fazer a interpretação errada. Então a Bíblia chega para nós hoje como palavra inspirada, mas ela não foi escrita para nós. O Novo Testamento foi escrito há 2000 anos atrás, o Antigo Testamento de 4 a 5 mil anos atrás. Então, se você não fizer o estudo contextual, vai ficar difícil algumas interpretações, ok? Essa introdução básica, se você está entendendo, faça assim com a sua cabeça, ok? Então, eu sei que nós somos a geração da rede social, eu sei que nós somos a geração do vídeo do YouTube, mas a gente precisa se acostumar a ler, meus irmãos, a voltar a pegar o texto e a ler e a admirar o texto. Tive alguns testemunhos interessantes desde que a gente começou esse tempo de estudo. Um de uma mãe lá da minha célula, que começou a ler com seu filho, e o menino achou meio estranho, porque ele só gosta de celular, só gosta de vídeo, mas é que ele começou a ler, e aí ele começou a gostar, e ele falou: nossa, existe livro escrito, né? Existe papel. E aí eu falei: nossa, que legal, a gente está redescobrindo isso, porque parece básico, mas não é, meus irmãos. E aí tem tantas versões na Bíblia, da Bíblia, tem a Bíblia para adolescente, tem a Bíblia na nova tradução da linguagem de hoje. A gente não tem mais justificativa de que a gente não consegue interpretar o texto bíblico. Ainda em tempo, a célula de adolescentes está acontecendo às 5 horas comigo, mas eu já estou delegando, hoje quem vai dar o estudo é a Sara, e nós estamos estudando o livro Uma Vida com Propósito, porque nós existimos para servir. E é muito interessante porque nós estamos no 3º estudo, e a resposta dos adolescentes já é que eles vão no projeto Vilarejo,
que é uma comunidade carente que nós atendemos aqui em Guarulhos. Então, a resposta prática dos adolescentes é: nós queremos servir. E aí eu estou muito feliz com isso. E se você tem um adolescente que você não tem enviado para esse momento, você está perdendo, tá bom? Porque se o cara não sabe nem dobrar lá o lençol lá na sua casa, ele vai servir lá, vai descobrir que tem gente precisando muito mais do que ele, e ele vai ver que existe vida após a rede social, tá bom? Então é isso, estudo bíblico contextual. Vou fazer uma recapitulação geral, aí eu vou pedir para a Tamires dar um clique para nós. Então eu expliquei o que é a teologia contextual, e lembrar que Jesus era um Messias, ele era um rabino judeu. Mais um clique, Tamires, por favor. E aí, dentro do nosso projeto, nós já passamos por alguns desses objetivos. A gente já foi na visita ao Museu Judaico. Nós queremos ir no Museu de Antropologia Bíblica, antes ainda do final do semestre. Nós já preparamos as aulas e a gente começou a escrever juntos um livro. A gente está fazendo a adaptação das salas e a gente espera que até a primeira semana de abril a gente já tenha salas adaptadas, porque aí a série de mensagens volta para cá e a gente vai estudar com os professores tudo isso que a gente vem preparando. Então a gente retorna com a ideia de escola bíblica dominical às 8h30 da manhã, todos os domingos aqui na igreja. Tá bem? Mais um clique, Tamires, por favor. Então, o projeto foi dividido por fases, e a terceira fase é escrever o livro junto com vocês. A gente também já tem caminhado sobre isso. Mais um clique, Tamires. O que é ser um judeu? Aí, na semana passada, eu fiz questão de ir até Abraão, que é um nômade que sai de Ur dos Caldeus e vai em direção à terra de Canaã. E ele caminha com a sua família cerca de 800 quilômetros, tendo em vista um chamado de Deus para a vida dele. Expliquei que o livro do Gênesis, por mais que queira dizer no princípio, que ele não tem como objetivo final explicar como nasceu todas as coisas, como todas as coisas deram origem, porque é um livro de 50 capítulos, em que 2 falam sobre a criação, e o terceiro já fala sobre a queda. Então qual é o objetivo do livro de Gênesis? Para quem esteve aqui semana passada, podem me ajudar? Tem a ver com genealogia. Alguém? Oi? Para quem teve amnésia na semana passada, o livro do Gênesis foi escrito para explicar a origem abraâmica, para explicar a origem dos judeus. Ele foi escrito no caminho da terra prometida por Moisés. Então, expliquei semana passada que não havia testemunha ocular quando Deus criou todas as coisas. Deus não criou primeiro Moisés e depois falou: Moisés, anota aí, senta aí. Aí ele começa: haja luz. Aí, anota aí, Moisés, haja luz. Não foi assim. Ele é um livro de tradição oral, e ele é escrito durante aqueles 40 anos que o povo de Israel está peregrinando. Ele está escrevendo o Pentateuco, que é uma identidade judaica, para que eles compreendam de quem eles são filhos, para que eles compreendam qual é a expectativa de que Deus tem para construir o seu povo. Tanto que ele é um livro, por exemplo, o Pentateuco, se a gente for olhar, ele é um trecho da Bíblia, ou um conjunto de livros que também trata com identidade cultural, que também trata com legislação, com justiça, porque isso tudo é a construção da identidade do povo hebreu. Então não confunda o Pentateuco como um tipo de literatura que seja necessariamente literal, tá bem? Moisés não estava lá escrevendo e dizendo foi assim, foi assim, foi assim. E aí, já por causa disso, você vai ter algumas interpretações diferentes a respeito da tradição dos judeus. Isso não vem ao caso aqui, para nós está tudo bem. É só que você compreenda o objetivo final desta interpretação, que é construir uma identidade judaica, para que eles então possam se estabelecer como um povo
com cultura, com língua, com tradição, para que eles compreendam de onde, sabe aquele negócio de mineiro, oncovô para oncovô? É isso, eles estão se estabelecendo ali, ok? Aí eu expliquei o que é ser um semita. Então toda a tradição do Oriente Médio, não só judeus, mas árabes, e aí está tudo escrito ali que eu não consigo ler daqui, ó. Ivre, falei semana passada, que é passar além, que quer dizer um pouco dessa questão nômade. Ser um judeu, inicialmente o termo se refere aos habitantes do reino de Judá. Ok, mais um clique, por favor. Então vamos lembrar como foi a divisão dos reinos, porque a palavra judeu, ela já vem pós-divisão dos reinos. Isso também eu estou recapitulando, tá? Eu estou indo rapidão, porque isso é uma recapitulação e está gravado no YouTube. Se você não assistiu, você vai lá no YouTube e assiste. Se você assistiu e não memorizou, vai lá no YouTube e assiste de novo, ok? O rei Salomão ficou incumbido depois do rei Davi de construir o templo. E não só o templo, existe a construção do templo, existe a construção de monumentos, existe a construção de prédios públicos, tudo isso dentro do contexto de Israel como uma só nação. Salomão morre, e aí um homem chamado Jeroboão, incita uma parte do povo e vai questionar ao seu filho Roboão sobre os impostos. E ele diz o seguinte: olha, o seu pai, isso está tudo no livro de 1 Reis, tá? A partir do capítulo 11 você vai ter um panorama sobre isso. O seu pai nos fez servir com impostos muito duros, impôs duros impostos sobre nós. E a gente quer saber se você vai continuar com isso, porque esses impostos estão duríssimos para a gente pagar e a gente não quer mais continuar dessa forma. Essa inquisição de Jeroboão está muito relacionado a que o templo, ele acontece, ele está na região sul. Então Jerusalém está na região sul, ok? Aqui, está todo mundo aqui? Isso, deixa a mamãezinha sair lá, tá tudo bem, olha aqui para mim. Está na região sul. Então, boa parte das riquezas de todo Israel acabam se concentrando na região sul, porque é onde está o templo, é para onde são levadas as ofertas. E aí Roboão vai se consultar primeiro com os mais velhos. E os mais velhos, com mais sabedoria, dizem assim para ele: olha, se você for legal com esse povo, se você negociar, se você conversar, eles vão te servir para sempre. Mas Roboão também tem a brilhante ideia de conversar com os mais novos, que eram pessoas que foram criadas com ele. E aí ele dá a seguinte resposta para o povo: o peso do braço do meu pai é só o meu dedo mínimo. É o seguinte, vocês têm que me servir, porque senão o bicho vai pegar, a cobra vai fumar e o chicote vai estralar. Essa é uma versão mais rogeriana da fala de Salomão, ok? Pelo menos vocês estão rindo. Está melhorando, as piadas estão melhorando. E aí o que acontece? Acontece uma grande divisão. Uma grande divisão entre Reino do Norte e Reino do Sul. O Reino do Norte vai ter a seguinte capital, que é... vocês são demais, o que é isso? Memorizaram. O Reino do Norte vai ter a capital em Samaria. E o Reino do Sul? Jerusalém. 10 tribos ficam para o Reino do Norte e 2 tribos, que é Judá e Benjamim, ficam no Reino do Sul. E essa divisão dos 2 reinos é de onde vai surgir a palavra judeu. E eu não quero que você se esqueça, então o Reino do Sul fica com Roboão. E Roboão, ele é filho de Salomão, que é filho de Davi. E havia uma promessa para Davi de que o trono não se apartaria da sua casa. Por isso é muito importante você saber que o Reino do Sul vai ter uma atenção especial por nós, porque é do Reino do Sul que vão surgir os judeus, tá bem?
Depois do Reino do Norte, eles vão ser invadidos pelo Império Assírio. E eles vão ser escravizados e depois vão se tornar miscigenados. Os judeus da região norte vão se casar com mulheres assírias, e assírios vão se dar em casamento. Eles vão mudar o lugar do templo. Então o templo vai agora para o Monte Gerizim. E aí semana passada, no domingo à noite, eu preguei sobre a mulher samaritana e diz: olha, vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. E aí dei nome para o monte. Os nossos pais dizem que é nesse monte. Qual monte? O Monte Gerizim. E agora, qual é o lugar que a gente tem que adorar? E Jesus fala: mulher, não é mais lugar. Até agora era lugar. Se Jesus fosse contar a história completa para aquela mulher, ele diria o seguinte: a partir de agora, eu vou fazer um sacrifício definitivo. E a partir desse sacrifício definitivo, o véu do templo vai se rasgar de alto a baixo. E você não vai precisar mais de um templo para me encontrar. Você vai precisar de um coração sincero, um coração sem hipocrisia, um coração em espírito e em verdade, porque é este que os pais estão procurando para seus adoradores. E aí, eu expliquei por que Jesus amaldiçoou a figueira que não dava frutos, e no mesmo capítulo 21 do Evangelho de Mateus, ele diz: se você tiver fé, você vai pedir para esse monte, saia deste lugar e vá para outro lugar, e assim o fará. Mas não é qualquer monte, e essa ideia de fé remove montanhas é uma má interpretação bíblica. Qual monte que ele está falando? Sião. Ele está dizendo: o centro da adoração não é mais Sião, agora é um coração em espírito e em verdade. E a salvação que veio para judeus se torna um grande mistério, conforme o apóstolo Paulo vai dizer em Romanos, porque agora a salvação é pela fé, não é mais por obras, é em espírito e em verdade a adoração. E aí mexe em algo prático para nós. Hoje às 10 horas da manhã você veio para o quê? Você veio para o culto? Você entendeu? Claro que você veio para o culto. A questão é você não imaginar que quando você sair daqui, você não está mais no culto. Chamar de culto não tem problema. O problema é que você acha que você veio fazer um afazer religioso, como um culto, e que você saiu daqui e você não está mais em culto, porque a partir desse momento, a adoração em espírito e em verdade, ela foi removida de um templo. Outra coisa, você fala que você veio à igreja. Não, você não veio à igreja, você é a igreja reunida. Ou a gente fala brincando não, né? Por força de expressão. Onde as crianças vão ficar hoje? Vão ficar lá em cima na salinha ou vão ficar no templo? Aí você fala: mas isso aqui é templo? Não é templo. Aí você fica meio perdido. Aqui é templo ou não é templo? Mas a gente chama de templo. Mas não é um templo. É óbvio, meus irmãos, que aqui é um lugar que precisa ser cuidado, zelado por nós, como casa de oração. Não é sobre isso. Mas aqui é muito mais do que um templo. Aqui é um lugar de reunião dos santos só, mas é em espírito e em verdade. O seu coração é um templo, o seu corpo é um templo, a sua mente é um templo. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentem os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional de vocês. E olha, não se contaminem, não permita que a sua mente seja corrompida, mas entreguem-se, renovem-se, permita-se que a sua mente seja renovada, para que vocês possam experimentar Estão entendendo? Este que é o problema. Então, revisitar isso é, por exemplo, já acaba aqui com algumas problemáticas evangélicas de você ir ao templo. Porque falar de forma carinhosa, respeitosa, porque a Igreja Universal construiu um templo inspirado no templo de Salomão, e as pessoas realmente acreditam que elas estão indo para um templo.
E aí, eu assisti no outro dia, eles falaram o seguinte, na televisão: antigamente você não sacrificava cordeiro, só que agora os tempos são outros, você não precisa fazer mais, levar um animal para o templo, você pode fazer esse sacrifício em oferta. Eu digo, oi? Mas e o sacrifício de Jesus? Que é o sacrifício de uma vez por todas, onde fica? Então o sacrifício agora é em oferta, mas não é só a Igreja Universal, irmãos. Tem igrejas hoje de tradição da Assembleia de Deus, da tradição quadrangular, até mesmo da tradição batista, falando em sacrifício de oferta financeira. E aí me assusta. Por quê? Porque a gente não interpreta a Bíblia dentro do seu contexto, não faz as devidas conexões, e a gente começa a achar normal, porque a Bíblia fala sobre um templo, a Bíblia fala sobre uma oferta, mas espera aí, são coisas diferentes. Estão entendendo a importância do estudo contextual? Ok, então foi movido o lugar da adoração. Onde é o lugar da adoração? Aí, na quarta-feira, alguém me perguntou sobre o que é espiritual e o que não é espiritual. E aí eu disse, tudo é espiritual. Para o cristão, tudo é espiritual. Se você atrasa a sua conta e o seu nome está no SPC, isso é espiritual, irmão. E a gente não vai falar isso para te condenar, mas é espiritual. É espiritual. Tudo é espiritual. O jeito que se você come, o pecado que você comete é espiritual, porque você agora é um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E aí, como sacrifício vivo, o nosso sacrifício é todos os dias. Então, a gente era um povo que religiosamente vinha à igreja na quarta, na sexta, no domingo de manhã, no domingo à noite, na quarta-feira e não sei o quê. Aí a gente falou, não, isso é religião demais para nós. Agora você pede para alguém varrer o chão da igreja, e você pode até estar dando um exemplo, você pode até estar varrendo primeiro, mas você pede para alguém varrer e fala assim, não, eu não posso, eu estou ocupado. A pessoa fica 2, 3 finais de semana sem vir à igreja, porque a gente antes vinha todo dia, agora ela acha normal ficar 3 finais de semana sem vir à igreja. Ah, o primeiro final de semana eu não pude vir porque eu fui no clube, aí o segundo final de semana porque eu fui na praia. Aí no terceiro final de semana, porque minha mulher ficou doente, porque aí os dois eu não pude, aí o terceiro minha mulher ficou doente, e aí a pessoa fica um mês, e ela acha tipo normal. Então, a gente sai do 8, vai para o 80, né? E a gente vai perdendo o equilíbrio nas coisas. Ah, os dízimos são para o Antigo Testamento. Aí, pastor Osmar falou hoje, que a lei, nenhum tio e nenhum Y sairia da lei sem que tudo se cumprisse. Então o dízimo é para os dias de hoje. Mas o dízimo é de uma forma diferente, porque agora é com o nosso coração. É muito mais do que do centro, do cominho. Mas o apóstolo Paulo fala que a gente precisa sustentar o trabalho do Senhor. Ele vai falar isso, vai elogiar os Efésios, por exemplo. Entenderam? Então é sobre isso. A gente não precisa sair do 8 e ir para o 80, só tentar entender o real significado de tudo que Jesus está nos ensinando. Ok? Bom, Reino do Norte, Reino do Sul, me perdi aí, né? Eu fiz um mapinha, vai ser colado essa semana em algum lugar muito bonitinho para você memorizar. Se você não viu, vou fazer que nem aquelas mulheres que né, ó, andando assim, no Fórmula 1, não tem as mulherzinhas que andam assim, né? A minha esposa está me parando. O reino de Judá é o reino vermelho. O reino de Israel, o reino do norte, está aqui na parte de cima. Que ficou com Jeroboão e aqui Roboão, ok? Outros como este vão aparecer no decorrer do nosso estudo. Depois, no ano 586, a Babilônia vai invadir o reino de Israel. E aí um personagem famoso que você vai conhecer, o reino de Judá, na verdade, melhor dizendo. E um personagem famoso, um rei famoso vai surgir na história bíblica, que é o rei, um nome bonito para você dar para o seu filho.
Ninguém sabe? Nabucodonosor. Olha que nome bonito para você dar para o seu filho. Nabucodonosor I, que é a possibilidade que ele dê para o filho dele ainda, Nabucodonosor II. Aí, Nabu para os íntimos, né? Só nomes bonitos, porque aí, na corte de Nabucodonosor, vai ser levada a elite de Israel, a elite de Judá, melhor dizendo. E a elite de Judá, entre a elite de Judá, estará Daniel, Mesaque, Sadraque e Abdinego. Conhece esses nomes? Ou Daniel, Misael, Azarias e Ananias, que é um pouco melhorzinho para você dar para os seus filhos. Que são aqueles jovens que escolheram não se corromper comendo do maná ou do manjar da mesa do rei. Lembram-se disso? E aí a história de Daniel, e Daniel é um profeta muito importante por causa do seu sonho, dos seus muitos sonhos, mas dentre eles o sonho das estátuas, que eu vou deixar você curioso, mas que diz sobre os reinos da terra, e a pedra lançada sobre a estátua, não interprete de uma outra forma, a pedra é sempre Jesus, meus irmãos. A pedra que os construtores rejeitaram veio a se tornar a principal pedra angular. Essa pedra destrói os reinos, mas não está para a nossa aula de hoje. Até agora foi só recapitulação, tá bom? Próximo. Período interbíblico, então, tem a dominação persa, a dominação grega, e aí a revolta dos macabeus e o domínio romano. Eu vou fazer uma breve introdução, depois eu separei um vídeo de 6 minutos, para que a gente consiga então falar sobre o que é helenismo, tá bom? Vamos lá. O rei Filipe I, ele é o rei de uma das cidades-estados, naquela região conhecida como região da Grécia, das cidades-estados da Grécia. E ele resolve se levantar contra todas as cidades-estados gregas, e ele funda um único império chamado o Império Grego. O mais famoso imperador grego é seu filho, chamado Alexandre o Grande. Então, existe o filme Alexandre o Grande. Se você quiser assistir, você pode expandir um pouco seu horizonte de estudar história. Alexandre o Grande é aquele que vai estudar com Aristóteles. E ele está vivendo, então, naquele período da Grécia, em que a filosofia está se expandindo, em que a cultura está se expandindo, e ele resolve não fazer só um avanço imperial territorial, ele quer fazer um avanço cultural. Então, à medida que ele vai avançando com seu império, ele vai forçando as outras nações, e eles vão dominar boa parte do mundo conhecido do ano 400 anos de Cristo, primeiro com a língua grega, o grego, chamado grego koiné. O grego koiné é um tipo de escrita do grego mais simples. Então, se você for estudar filosofia grega, você vai descobrir que existe o grego clássico, que é um grego mais robusto, e o grego koiné é o grego que se falava. Então, assim como existe em inglês, você vai lá para a Europa e você fala inglês e se comunica em inglês, havia uma língua popular chamada grego koiné naquele período histórico. E o Novo Testamento foi escrito em qual língua, meus irmãos? O Novo Testamento, grego koiné. E por que foi escrito em grego koiné? Porque facilitaria o acesso de todo o Novo Testamento por todas as províncias e facilitaria a evangelização. Ok? Outra coisa que é muito interessante sobre esse período, começa então uma uniformização que depois vai ser melhorada entre os romanos, e você certamente já ouviu
a seguinte expressão: todos os caminhos levam a Roma. Essa já é uma evangelização, né? Todos os caminhos levam a Deus, mas todos os caminhos levam a Roma. Por quê? Porque existe na tradição cristã uma ideia de que Deus preparou o momento crucial para o nascimento de Jesus. Então, o fato de ter uma língua comum à maioria das nações, que foi o grego, que havia um processo de unificação e de preparação das rodovias, eu vou chegar lá no Império Romano, mas que facilitaria, por exemplo, levar as coisas até Roma. Tudo isso fez com que o evangelho prosperasse, tá bom? Bom, Alexandre o Grande morre, segundo as más línguas, assassinado, ok? E aí o seu reino é dividido em duas partes: o reino dos Seleucidas e o reino dos Ptolomeus, tá bom? Seleucidas é a parte que fica mais ou menos a Síria. E este reino, já dividido em dois, começa a viver algumas revoltas, e uma dos incômodos do reino dos Seleucidas, que é a subdivisão do Império Grego, é o incômodo da tradição judaica. Porque então, os judeus, para eles, um lugar extremamente importante, o espaço público importante é o templo. Então eles continuam se reunindo no templo, e a cultura helênica não entra não entra forte dentro de Israel, mais especificamente ali Jerusalém e Judá. Por quê? Porque eles são muito fortes no que diz respeito à religião. Por isso, entre os estudiosos, a gente costuma dizer que a religião forma uma cultura. Um rei chamado Antíoco Epifânio IV, percebendo a resistência dos judeus no que diz respeito à tradição, ele resolve assassinar uma porca, que é um ser imundo para os judeus, no templo. E ele faz isso sacrificando a Júpiter, um dos deuses do panteão grego-romano. Aliás, eu não sei se você tem essa curiosidade aí na sua cabeça, os deuses gregos foram renomeados para o panteão romano, mas os mesmos deuses que são os deuses da Grécia, ou grande parte do panteão grego, são os mesmos do panteão romano. Então, por exemplo, a Afrodite para os gregos é Diana para os efésios, viva a Diana dos Efésios, por exemplo, ok? Obrigado, Lê. Perceberam que eu nem falei de futebol hoje? Tô mansinho, né? Vamos orar. Então, eu separei um vídeo de 6 minutos que eu achei interessante, que vai dar um panorama sobre esse processo de helenização, que é essa expansão da cultura grega, tá bom? Vamos lá. No século IV antes da era cristã, mais precisamente em 338 a.C., Filipe II, rei da Macedônia, conquistou a maioria das cidades-estado da Grécia, após derrotá-los na Batalha de Queroneia. Com a sua morte, Alexandre, seu filho, assume o trono e finaliza seu projeto, instaurando um novo modelo político em que as cidades-estados gregas perderam sua independência, passando a fazer parte de um império com um sistema monárquico. Em 10 anos de reinado, Alexandre conquista extensa região, formando o maior império até então conhecido. Os macedônios habitavam a região situada no norte da Grécia e durante muito tempo foram considerados bárbaros pelos habitantes da Hélade, como era conhecido o complexo de cidades-estado na Grécia Antiga. Com a conquista das cidades-estado e a concentração de um poder imperial central, os cidadãos não tinham mais como perspectiva se ocupar da vida política da cidade
como no período de Sócrates, Platão e outros. Adotando o grego como língua comum, iniciou-se um processo de interpenetração cultural, onde algumas instituições permaneceram próximas ao padrão grego e em outras prevaleceram padrões orientais. Alexandre estudou em Atenas e teve como preceptor o filósofo grego Aristóteles. Ao expandir os domínios da Macedônia, Alexandre criou um império que primava pela centralidade da cultura grega, sobretudo pelo que foi desenvolvido em suas principais cidades, como Atenas, Esparta e Tebas. Cidade essa que foi destruída por Alexandre e teve seus habitantes escravizados. Dessa forma, expandiu a cultura grega para além da Península Balcânica, levando-a em direção aos domínios de seu império. O helenismo, ou período helenístico, foi o período da história grega compreendido pela expansão de sua cultura para a grande parte do mundo antigo conhecido por aqueles povos. Foi o historiador Johann Gustav Droysen o primeiro a usar a expressão helenismo, no século XIX. O helenismo caracterizou-se pela difusão da cultura grega em uma área que se estendia do sul da Europa, passando pelo Egito, Ásia Menor, planícies iranianas, até chegar à Índia. O termo helenismo provém de Heleno, que é como os gregos daquele período se reconheciam. Portanto, o conceito de helenização se refere a uma ideia específica, a assimilação da cultura e da tradição grega nas áreas conquistadas. O movimento expansionista, promovido por Alexandre o Grande, foi responsável pela difusão da cultura grega pelo Oriente. Elementos gregos acabaram se fundindo com as culturas locais e é essa mescla que chamamos de helenismo ou cultura helenística. No Oriente, os principais centros de cultura helenística foram Alexandria, no Egito, Pérgamo, na Ásia Menor, e a ilha de Rhodes, no Mar Egeu. Muitas cidades, como Alexandria, no Egito, tornaram-se grandes centros culturais no período helenístico, acomodando saberes científicos, filosóficos, religiosos e literários de imenso valor. Até mesmo durante o período de domínio do Império Romano, a cultura helenística persistiu, tornando-se a base na formação dos homens durante muitos séculos. Na filosofia helenística, podemos citar o estoicismo, corrente filosófica criada por Zenão, que buscava a firmeza do espírito, a indiferença à dor, a submissão à ordem natural das coisas, a independência em relação aos bens materiais e a autossuficiência como seu maior objetivo. O cinismo, criado por Antístenes, que tinha total desprezo por bens materiais e pelo prazer, e apenas a virtude fundamentava a existência humana. Ou o epicurismo de Epicuro, que basicamente consistia em conseguir viver com prazer e um mínimo de dor, por meio da saúde do corpo e do espírito. Mas o prazer aqui é o prazer da alma. Na medicina, destacaram-se Herófilo e Erasístrato, que viveram em Alexandria na primeira metade do século III a.C. Herófilo é considerado o fundador da anatomia. Na matemática, Euclides de Alexandria lançou as bases da geometria como ciência, e o matemático Arquimedes de Siracusa inventou o cálculo integral. Na astronomia, Aristarco de Samos defendeu que o Sol era o centro do nosso sistema, ou seja, o heliocentrismo. Nas artes, buscaram retratar a noção de belo dos gregos e a realidade cotidiana, que naquele momento estava intrinsecamente ligada à violência e à dor, pelas guerras e conflitos. Na literatura, muito se perdeu desse período, mas nomes como Teócrito, criador do gênero pastoril, e Menandro com a Comédia Nova, gênero que retratava as paixões dos cidadãos comuns, fazendo uma crítica aos costumes, chegaram até os nossos dias. Com a morte de Alexandre, o império foi dividido entre seus generais, que em parte sustentaram a herança administrativa e cultural helenística em todos os territórios anteriormente por eles dominados. Os reinos helenísticos foram progressivamente integrados ao que se tornou depois o Império Romano, através da conquista ou por doação. Romanos e partos partilharam um imenso território que foi o antigo Império de Alexandre o Grande. O conhecimento erigido no período helenístico foi usado como base, inclusive, para os estudiosos muçulmanos e cristãos na Idade Média, bem como para os renascentistas no século XIV e XV. A cultura helenística é um dos grandes legados dos povos antigos para a cultura humana.
Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, curta, deixe os seus comentários e compartilhe com os seus amigos. Muito obrigado por ver o Tamires. vídeo até o final. Isso. Todas as fontes utilizadas. Ok. A Mayra vai colocar no grupo da igreja todos os slides de hoje e também esse videozinho. Se você é um interessado em história, eu tenho muito interesse em você, ok? Para você se tornar um professor, para você estudar comigo. Queria também aproveitar. A Mayra falou assim: eu estou achando que esse conteúdo está muito denso, você precisa falar de uma forma mais simples. Eu vou contar uma história para vocês. A Mayra ficou grávida. Aí a gente falou: vixe, agora o bicho vai pegar, né? Já estava no quarto. A gente já estava casado há 4 anos. E ela sabia que o meu sonho era visitar Atenas e visitar Roma. Um belo dia, do nada, como diria minha amiga Duneida, ela chega com uma passagem comprada numa empresa já extinta que deu cano em muita gente, mas não deu cano em mim na época. E aí eu fui viajar presenteado para minha esposa. Eu falei: mas você não vai comigo? Ela falou: para você ficar olhando aquelas coisas durante 1 hora e eu ficar do seu lado lá, de jeito nenhum. Você vai sozinho, depois quando você puder. Eu não pude até hoje, já estamos casados há 12 anos. Não pude até hoje, mas a gente vai fazer uma viagem romântica, mas até lá, vai lá você e fica lá. E quando eu falei para ela... Eu fiquei 4 horas e meia no Coliseu, irmãos. Enfim, eu fui visitar Atenas também, porque tudo isso que eu estou ensinando para vocês já é algo objeto de estudo há muito tempo. E foi muito legal poder fazer essa viagem. Foi a base de McDonald's lá, mas foi muito legal, porque eu não comia outra coisa. McDonald's lá é barato, né? Mas foi legal pra caramba. Fiquei em Airbnb e também... Como chama esses lugares que fica um monte de gente? Hostel, que nem Sarinha gosta de fazer. Você vai ver no Evangelho de Mateus, Jesus indo para uma região chamada Cesareia de Filipe. Onde fica Cesareia de Filipe? Lembra Filipe, o primeiro imperador grego? Então, ele foi para as bandas de Cesareia de Filipe. E aí ele vai perguntar: quem os homens dizem que eu sou? E as portas do inferno não vão prevalecer sobre a igreja, porque lá é uma região conhecida pelas portas dos deuses, ok? Depois você vai estudar isso também. Mas é importante você estudar o contexto histórico e o contexto cultural, porque o texto bíblico vai enriquecendo à medida que você vai. Então, por isso que ele fala que as portas do inferno, as portas do Hades não vão prevalecer sobre a igreja. Entenderam? Também não existe uma Helena, tá? Os cidadãos antigos da Grécia são chamados, a Grécia antiga, são chamados Hélades. Porque Hélade é como era o nome que era dado à Grécia antiga, tá? Por isso cultura helênica, vem de Hélade. Não existe uma Helena, tá bom? De helenismo, é Hélade. Onde nós estávamos nos slides lá, eu pretendo terminar em 12 minutos para a gente finalizar e as irmãs terem tempo de ir fazer comida ou comprar comida. Dá mais um clique, por favor. Período interbíblico, ok. Quando esse Antíoco Epifânio IV, ele sacrifica uma porca em nome de Júpiter no templo em Jerusalém, ao invés dos judeus só simplesmente se submeterem, eles criam uma revolta. E é uma revolta assim, imagina Estados Unidos versus Brasil, ou Estados Unidos versus Uruguai. Foi mais ou menos isso que aconteceu, chamado a Revolta dos Macabeus, porque os Macabeus vão se levantar contra o Império Seleucida, ou o Império Grego, e vão purificar o templo. Então a festa de Hanukkah, vocês provavelmente que estiveram lá no museu, vocês viram lá que a festa de Hanukkah é uma festa de acender luzes, porque eles lutaram bravamente por 100 anos contra o Império Grego Seleucida.
E eles venceram, por incrível que pareça. E quando eles foram repurificar o templo, repurificar seria restaurar o templo, mas não é restaurar no sentido de reconstruir, mas no sentido de consagrar. Quando eles foram consagrar, eles precisavam consagrar por 7 dias, queimando azeite, e eles só tinham azeite o suficiente para 2 dias. E aí ali, para os judeus, aconteceu um grande milagre, porque aquele azeite se multiplicou por 7 dias, e ali então surge uma data importante para o calendário judaico, que é a festa de Hanukkah, que seria a festa de repurificação do templo, ok? Essa repurificação vai até o ano 63, porque aí os romanos, por meio do general Pompeu, invade novamente a Judéia, e aí você vai, quando você abre a Bíblia no Novo Testamento, você vai ter um monte de grupo político ali instaurado, e eu quero falar sobre esses grupos antes de terminar a nossa fala de hoje, tá bom? Então, o que aconteceu? A batalha dos Macabeus, Judas Macabeu, ele vai ser um dos principais dessa rebelião. O livro dos Macabeus, que está lá nas escrituras católicas e tudo, ele foi escrito, foi considerado pelos católicos depois, não na nossa primeira reunião, mas ele tem um valor para nós histórico. Então, se você tiver curiosidade de pesquisar, você pode ir lá no livro dos Macabeus, não vai para o inferno se você ler, não, tá tudo bem. Não tem nada místico que te impeça a ler o livro dos Macabeus. Vamos lá. Rapidinho. Revolta dos Macabeus, Antíoco Epifânio IV, já falei, a vitória dos judeus, já falei. Surgem os grupos político-religiosos, que é nesse período de 400 anos. Os fariseus surgiram no período dos Macabeus como um grupo leigo, piedoso e separatistas. Reagiram contra a corrupção do sacerdócio no período helenístico. Valorizavam a Torá e a escrita e a tradição oral, que mais tarde formaria a base do Talmud. Neste período, então, de 400 anos de história, que a gente chama de período interbíblico, ou a gente chama como período de silêncio profético, estes 400 anos marcam o final do Antigo Testamento. A palavra testamento quer dizer aliança, marca o final da antiga aliança e o renovar de uma nova aliança. Só que esse período de 400 anos, você não tem um registro bíblico do que aconteceu, mas existem registros históricos, e é sobre esses registros históricos que eu estou ensinando vocês hoje. E por que eu estou ensinando sobre esses 400 anos de período que só tem registro histórico, chamado período interbíblico? Para que você consiga olhar para o Novo Testamento com um pouco mais de profundidade. Então, os fariseus surgem como fruto dessa revolta dos Macabeus. Eles eram extremamente zelosos pela lei, eles eram extremamente zelosos pela Torá, e eles começam agora, a instituir uma tradição judaica muito legalista, porque os pais não caíram por causa de se curvar diante dos postes ídolos, dos ídolos pagãos. Então eles começam a ficar... Por isso que eu falei para vocês, quando eu dei a série de mensagens chamada Precisamos Falar sobre Milagres, sobre as leis da cerca. O que seriam as leis da cerca? Desde Esdras e assim por diante, eles têm... A cerca seria o seguinte: vamos imaginar que a lei da Torá, que são 613 mandamentos, como eu já ensinei para vocês, esteja aqui. Eles, em nome de não transgredir um mandamento, é como se eles criassem uma cerca anterior. Então, eles começaram por exemplo, a Torá fala sobre o sábado, mas eles começaram a aumentar e a criar critérios sobre o sábado, por exemplo. E aí, a isso que não era da tradição
da Torá, mas era algo a mais que eles inventaram, foi chamado de lei da cerca. Então, por exemplo, sobre a lei da cerca, eles começaram a definir o seguinte: o que pode ou o que não pode ser feito no sábado. Só que aí começou a ter algumas distorções e algumas hipocrisias, porque aí na lei da cerca, no sábado você não poderia trabalhar, e eles citaram lá que tinha 500 metros que alguém podia caminhar uma distância de um sábado. Você já ouviu esse termo no Novo Testamento? A distância de um sábado. A distância de um sábado é quanto que alguém poderia, a partir da lei da cerca, caminhar num sábado. E aí eles começaram a falar o que podia e o que não podia. Só que se um animal fugisse do seu estábulo, você era permitido, a lei da cerca, de você quebrar a distância de um sábado para você ir lá buscar o seu animal. E aí Jesus cura no sábado. Cura um judeu, um filho de Abraão, um cara que está aleijado há não sei quantos anos. E aí os caras falam, ele não pode ser o Messias. Por que ele não pode ser o Messias? Porque ele desobedece o sábado. Peraí, o cara pode buscar o jumento, mas ele não pode curar um... Então, ali começa a ser revelada a hipocrisia. Estão percebendo? Então, os fariseus vêm deste período. Os saduceus, eles fazem parte da elite sacerdotal, e eles também são leitores da Torá, mas eles têm algumas interpretações à parte, por exemplo, sobre a ressurreição, sobre a adoração a anjos e assim por diante, e esses detalhes você só vai conhecer se você vier estudar com a gente a partir do primeiro domingo de abril, mas eles também respeitavam a Torá, só que eles estavam muito mais preocupados com o poder que emanava do templo, do que necessariamente com a Torá ou com a obediência às leis. Sabe, político que gosta de, não tá, parece que quer a favor do povo, mas no fundo gosta do poder. Então esse é o saduceu. Os herodianos eram judeus que eram a favor dessa negociação com o Império Romano para se manterem no poder. Então, desde que a gente pague o tributo aos romanos, a gente vive bem aqui. Então eram chamados de herodianos, não aparecem fora dos evangelhos, eram colaboracionistas com o Império Romano, se uniram-se aos fariseus para acusar Jesus politicamente. Zelotes, um dos discípulos de Jesus, é Simão o Zelote. Tem duas categorias de zelotes, a palavra zelote vem de zelosos, tá? Zelotes. Eles eram ultranacionalistas e eles eram a favor de uma revolta militar, inspirados nos Macabeus, na família de Judas Macabeu. Eles eram inspirados nisso, eles queriam uma revolta armada. E tinha, dentre os zelotes, os ultranacionalistas, que eles andavam com espadas, com facas escondidas no manto, chamado sicar. Então eles ficaram conhecidos como os sicários, que eram os zelotes. Então de vez em quando estava lá uma multidão reunida no templo e de repente alguém começava, morreu, aí abriu uma volta assim, era o sicário que tinha matado alguém, e em nome da revolução e de que ele achava que alguém estava vendido a Roma, assim por diante. Era muito comum nos tempos de Jesus. Os essênios, diante da corrupção do templo, eu já falei sobre isso em Lucas no capítulo 3, o templo estava corrompido, tendo Anás e Caifás sumos sacerdotes. Ora, não dá para haver dois sumos sacerdotes, porque a palavra sacerdote, sumo sacerdote quer dizer que é um acima dos outros, então não podia haver dois. E ali marca, Lucas capítulo 3, uma denúncia de Lucas, que o sacerdócio estava corrompido, ok? Esse sacerdócio vem sendo corrompido desde a queda para o Império Romano. E aí surge um grupo de judeus que, para não se corromperem no sacerdócio do templo, vão para uma região desértica, no entorno das cidades, e eles começam a praticar a Torá, e eles trazem na sua tradição
coisas interessantes como purificação com água, rituais de purificação com água. Então, eles costumam se banhar não sei quantas vezes por dia, eles costumam lavar as mãos antes de comer, e eles tinham um rito muito parecido com o que Jesus propõe, ou que João Batista propõe, que é o rito do batismo. Então, esse rito de passagem, muito provavelmente, foi emprestado por João Batista e ressignificado como o batismo de Jesus, ou o batismo do arrependimento de João Batista. Se a gente for levar isso em consideração, nós temos até hoje algo da tradição dos essênios entre nós, porque a gente batiza com água em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olha que coisa mais interessante. Então, João Batista muito provavelmente era um essênio, e dizem que Jesus muito provavelmente possa ter caminhado perto dos essênios. Por que isso é importante? Evangelho de João, capítulo 4. Jesus vai transformar a água em vinho, e ele usa as talhas que eram usadas, se você vai lá no texto bíblico, você vai ver, usadas nos rituais de purificação dos judeus. Ora, quem eram esses judeus que se purificavam com água? Os essênios. Então, muito provavelmente, aquele casamento era um casamento essênio, porque existiam aquelas talhas de purificação. Entenderam? Os manuscritos mais recentes encontrados, que são chamados os manuscritos do Mar Morto, são provavelmente cópias que os essênios fizeram. Ok? Os samaritanos, acho que vocês cansaram de ouvir, mas é o povo da tribo do norte que se tornou miscigenado, que trouxe o lugar de adoração para o Monte Gerizim, e eles eram odiados pelos judeus. Quem estava na semana passada vai ouvir que o judeu orava por 3 coisas grato a Deus. Meio-dia 2, já vi, amor? Ele orava: Deus, eu te dou graça, porque eu não sou um gentio, porque eu não sou uma mulher, e porque eu não sou um cão, um cachorro. Cachorro é o jeito que ele chamava samaritano. Então ele orava isso 3 vezes. Obrigado, Deus, porque eu não sou gentil, porque eu não sou mulher e porque eu não sou cachorro. Quando você vai estudar a parábola do bom samaritano, você leva um choque. Porque é um judeu sendo salvo por um samaritano. Porque eles se odiavam demais. Quando você vê o encontro de Jesus com a mulher no poço de Jacó, também você vai ficar chocado. Então Jesus, ele está quebrando muitos paradigmas. Não está na ordem, né? Os escribas são os mestres da lei, profissão que surgiu após o exílio babilônico com Esdras, como principal figura, característica, são especialistas na lei e na interpretação da lei. Ok. Por que os judeus se encontram nas sinagogas? Desde o período de Esdras, eles não tinham mais o templo. O templo é reconstruído no tempo de Neemias e Esdras. Não sei se vocês se lembram. Se não se lembra, a gente vai voltar a estudar isso, tá bom? No Rabino de Nazaré, a gente precisa estudar isso, porque senão você vai interpretar de forma equivocada o próprio Antigo Testamento e também o Novo Testamento. Então, neste período em que não havia a centralidade do templo, em que eles estavam reunidos em templos, eles não estavam mais reunidos em templo, eles costumam se reunir todos os sábados na sinagoga para estudar a Torá. Por isso Jesus vai na sinagoga de Nazaré. Aí depois já tem um novo templo, a reconstrução do novo templo, mas essa tradição de se reunirem nas sinagogas se mantém. Gente, eu acho que é isso. Queria fazer um fechamento com vocês. Respira fundo. Lembra que eu tenho falado muito para vocês sobre a banalização que está acontecendo na internet? Existe um humorista muito inteligente na internet, chamado Rodrigo Marques. O Rodrigo Marques, ele fez um espetáculo chamado A Paz de Darwin. Ele se autodenomina ateu. Ele tem amigos pastores, inclusive. E ele conta para mim o seguinte, ele conta para mim não, né? Contou lá. Que os amigos dele, pastores, estavam agradecendo a ele pelo humor e pelo escrachamento, porque no show dele, ele diz
Você tem um livro. Neste livro, você acredita que toda a essência da sua fé está lá. E que na essência da sua fé, tudo que é importante ser estudado está lá. Que esse livro pode ser determinante para a sua eternidade. E ele faz essa piada no show. E aí ele fala assim: quantos de vocês que são cristãos, que têm esse livro como instrumento de fé, leram esse livro? E aí vira uma gargalhada no show. Vocês entendem? E ele, de alguma forma, não tem razão? Então, você tem um livro que você diz, não, esse livro, ele pode ser determinante entre vida e morte. Você tem um livro que ele pode dizer sobre toda a essência da sua fé. Você tem um livro que fala sobre o seu Cristo. Mas você nunca leu esse livro inteiro. Ou você não sabe dar as mínimas respostas sobre ele. E aí ele dá risada. E quando ele dá risada, de alguma forma ele está rindo de nós. Aqui. Eu não posso, irmãos, vir aqui e simplesmente criticar as outras denominações como se nós fôssemos os senhores da verdade. Porque se você nunca leu a Bíblia inteira, uma vez que seja, você já está em falta. Se você não tem nem o mínimo interesse de ler, se você já assistiu os 4 episódios de adolescentes, mas você não lê a Bíblia diariamente, você faz parte da piada do Rodrigo Marques. Entendeu? RM. Agora, eu estou tentando, diante de Deus, cumprir o meu papel. Preparando aulas, fazendo piada, tentando tornar o estudo um pouco mais essencial. Eu percebi que a igreja hoje está esvaziada. Semana passada estava cheia. Mas porque algumas pessoas sabiam que eu ia dar a segunda aula. E as pessoas, elas querem a mensagem mastigada. Elas querem o estudo devocional. Mas se elas forem enganadas por outros pastores, tudo bem, não tem problema. Eu tenho falado aqui, denunciado aqui sobre lavagem de dinheiro nas igrejas. E eu estou falando, isso não está fora de Suzano, está em Suzano. Eu estou denunciando aqui, irmãos, o equívoco teológico das igrejas. Pessoas saem da nossa comunidade e vão para uma comunidade aqui que é o oposto daquilo que eu prego. E aí eu falo, essa pessoa ficou 3 anos, 4 anos e ela não entendeu o que eu estou falando. Então, hoje, irmãos, se for para esvaziar, nós vamos esvaziar. Eu não quero só dar uma mensagem para o seu coraçãozinho. Eu quero que você entenda as Escrituras, que você tenha no mínimo capacidade de interpretar a Bíblia, para que você não caia nos equívocos do nosso tempo. Você não precisa concordar comigo, mas discorde estudando, pelo amor de Deus. Então essa é a finalização que eu quero dar para vocês. Então, eu tentei agradar, eu brinquei aqui com vocês, e é verdade, tentei agradar e não agradei. Eu fui o pastor que tentou ser bonzinho para todo mundo. E mesmo assim, sempre tinham o que falar de mim. Então agora eu sou eu. E aí, se você quiser caminhar comigo, caminhar com essa comunidade de fé, se você quiser ser zeloso pelo estudo das Escrituras, dentro da nossa capacidade, é claro. Mas se você quiser, você é muito bem-vindo. Eu dei o primeiro devocional da nova diretoria e dos ministérios desse ano, e eu queria encerrar com isso. E o devocional foi o seguinte: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em favor de muitos. Porque aquele que amar a sua vida vai perder,
mas aquele que perder a sua vida por amor de mim, vai encontrar. Ser cristão é se ajoelhar para lavar os pés uns dos outros. Não é para ter os pés lavados, mas é para lavar os pés uns dos outros. E Jesus se ajoelha como o escravo, o servo do servo, diante da ceia, e lava os pés dos seus discípulos, causando escândalo em Pedro. O Senhor não vai me lavar. E aí depois Jesus fala: se eu, sendo mestre e Senhor, vos lavei os pés, que vocês lavem os pés uns dos outros. Pertencer à Igreja Batista Nova é ter consciência de que nós nascemos para lavar os pés uns dos outros. E você não veio aqui para ser servido, você veio aqui para servir. Esse não é discurso que enche igreja, mas esse é o discurso que enche o meu coração de esperança. É o único discurso que enche o meu coração de esperança, irmãos. Então vamos nos esforçar. É graça que nos salva, não é lei. Mas não vamos baratear a graça de Jesus. Em nome de Jesus, não vamos tornar a graça barata. Tá bem? Que assim seja entre nós. Eu quero orar e a banda vai cantar o último cântico. Que Deus abençoe. Pais do Grulha, beijo. Queria só dizer que eu não conheço vocês, mas o seu filho é um menino muito generoso, com um coração gigante. Eu amo aquele menino. Menino não, né? Agora já é pai de 3 filhos, né? Mas sua família é muito abençoada por Deus. Que bom ter vocês aqui. Voltem sempre que quiserem. Muito feliz de tê-los aqui. Vamos orar. Senhor, nós somos gratos, Pai. Somos gratos pelo sangue de muitos mártires cristãos do primeiro século. Eles morreram para que as Escrituras chegassem até nós, para que o Evangelho chegasse até nós. Nós somos gratos a Deus pela história que veio antes de nós, que é anterior a nós. Mas nós somos gratos e não queremos ser só gratos de palavras. Queremos ser gratos em espírito e em verdade, com o espírito adorador. Adorando o Senhor com as nossas canções, mas adorando o Senhor com a encarnação do Evangelho nas nossas vidas, Pai. Que assim seja entre nós. Que o primeiro seja o último. Que aquele que quer ser servido, que sirva. Ó Deus, e que o verdadeiro Evangelho, Senhor, com toda a limitação do meu ser e toda a limitação da liderança dessa igreja, mas que a gente possa lutar pelo verdadeiro Evangelho de Jesus. O Evangelho que liberta, que transforma, que nos faz amar uns aos outros, que nos faz perdoar uns aos outros, que nos faz caminhar uma segunda milha uns com os outros, Pai. Tem misericórdia de nós. Eu oro pelos meus irmãos, que o Senhor os abençoe e os guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre cada um deles, que o Senhor tenha misericórdia deles, que o Senhor sobre cada um deles levante o seu rosto e lhes dê shalom, que lhes dê a paz, que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de Jesus, a comunhão e o consolo do Espírito Santo esteja sobre essa igreja, sobre toda a igreja de Jesus, espalhada sobre a face da terra, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém e amém. Hoje à noite a gente continua, que Deus nos abençoe. Vamos falar ainda sobre o período interbíblico.